Eu acho que a vila tem uma característica de não ser uma coisa só. E tentarem entender a prefeitura. Eu li uma reportagem da arquiteta Lina Bobardi e que ela dizia sobre a Vila Itororó, de que a Vila Itororó seria a grande contribuição de São Paulo por uma teoria de restauro ou para a discussão do restauro no restauro no Brasil. O projeto de hoje, que é o projeto do Canteiro Aberto, ele pensa não só na abertura do canteiro de obras para visitação, como a gente está fazendo agora, mas também para que se crie um debate público a respeito do destino das casas da vila, para que a gente discuta coletivamente qual projeto cultural vai ser implementado nesse espaço. Através da história da Vila Itororó, podemos acompanhar diversos momentos da cidade de São Paulo. Se a sua construção data dos primeiros anos do século XX, podemos dizer que ela nunca deixou de se transformar. A sua própria arquitetura condensa as marcas dos processos de mudança da cidade. É um espaço constituído em diversas épocas, a partir de diversas técnicas, com diversos usos, onde convivem uma habitação burguesa, uma série de casas de aluguel, uma piscina e um clube, e que conjuga elementos de uma arquitetura pré-moderna com elementos já característicos de construções industriais. Por essa diversidade de aspectos e atividades, a Vila Itororó é um lugar único para compreender as abruptas transformações pelas quais a cidade de São Paulo passou e continua passando. A Vila Itororó é um pouco síntese de um processo de expansão e de transformação de São Paulo. Itororó significa água barulhenta. E a água, ela sempre foi um elemento estruturante da vila, justamente porque muitas das casas eram abastecidas com a água do rio. Todos se adaptam ao vale sobre o qual foi construída a vila, né? Por isso o terreno é muito lamacento, né? Alagadiço, e as construções se deterioraram muito mais rápido por conta da umidade. Enquanto a cidade se tornava cada vez mais segregada, com bairros para elite e bairros populares, a vila era um lugar de encontro social. Mas ali também existiam divisões que remetiam ao que acontecia no resto da cidade. A Vila Itororó hoje pode ser pensada a partir de uma perspectiva que compreende o patrimônio não só como algo que deve ser preservado, como se pertencesse apenas a um passado distante, mas também como uma ferramenta de transformação do presente. O projeto do Parque Itororó, assim como o da própria vila, como tinham sido idealizados por Francisco de Castro, são pedaços de uma cidade que nunca se tornou realidade. Hoje, a vila é uma mistura de utopia, de sonhos, de impossibilidades e destruições que servem de inspiração e de desafio para novos projetos de transformação da realidade urbana da cidade. Assim como a gente pensa em abrigar esses usos espontâneos, a gente pensa também em atender as demandas do bairro, atender as demandas dos ex-moradores, que sofreram uma injustiça muito grande, né? Sofreram uma violência muito forte no processo de desapropriação. A primeira atitude que houve nesse processo de chegada, de início dessa recuperação, foi exatamente abrir esse canteiro, reconstruir as relações sociais que estavam rompidas com esse território. É a tentativa de inverter a lógica das obras públicas que são feitas de trás dos tapumes e, através dessa abertura do canteiro de obras, para que o bairro, os ex-moradores e todos os frequentadores desse espaço possam opinar a respeito do destino desse espaço. A ocupação da vila, a produção de conhecimento sobre a vila, a apropriação desse espaço da vila, a reconstrução de sentidos
públicos para esse lugar. Tudo isso se configura dentro desse programa Vila Itororó Canteiro Aberto. A vila, agora em obras de restauro, está aberta para experimentos. Dessa forma, existe um diálogo inédito e necessário entre a arquitetura a ser preservada e os usos a serem inventados a partir da história da vila. O casarão ele é tombado por inteiro, né? Então não só a fachada teria que ser mantida, mas as casas não necessariamente seria mantida a tipologia. E hoje a gente determinou que isso seria mantido. Justamente porque um centro cultural ele não precisa se desvincular da ideia de habitação para abrigar atividades culturais, né? E algumas perguntas são feitas, não tanto na intenção de serem respondidas, mas para que permitam a constante reconstrução dessa vila que nunca deixou de se transformar. O que entendemos por cultura? Será que a cultura precisa de centros culturais para existir na cidade? Por que um centro cultural não pode ter moradias? Já que museus têm restaurantes e lojas, será que a moradia não deveria ser incluída nos programas dos centros culturais como um fenômeno legítimo? Manter a moradia não seria preservar a história do local? A Vila Itororó é um convite para pensar de forma concreta e coletiva a cidade que queremos. Uma cidade diversa, aberta, não pautada apenas pelo negócio, mas que possa ser o nosso bem comum, onde a cultura abraça e reinventa não apenas práticas artísticas, mas também o que entendemos por lazer, por meio ambiente, por moradia, por viver juntos. E isso não se faz sem conflito. O canteiro está aberto para isso. O tempo de restauração da Vila Itororó, se ele é material e se ele é simbólico, ele não tem limite.